Olá, equipe de GAAV do Cefet de Divinópolis. Nessa videoaula, vamos iniciar o nosso estudo de matrizes. Vamos nessa? Uma matriz de ordem M por N é uma tabela, com M vezes N elementos, sendo esses elementos números, ponômios, funções ou qualquer outra coisa, dispostos em M linhas e N colunas. Aqui então a gente tem uma notação, uma representação de uma matriz A, M por N. Então aqui a gente tem o primeiro elemento da primeira linha, o segundo elemento da primeira linha, até o enésimo elemento da primeira linha. Aqui a gente tem A2, 1, o segundo elemento da primeira coluna, o segundo elemento da segunda coluna, e assim vai. E tem, por último, a gente tem aqui então a última linha, a linha M. Observem que aqui a gente tem então a primeira linha, aqui a gente vai ter então a segunda linha até a mésima linha. Isso quer dizer então que a iésima linha de A ela é obtida então com o primeiro elemento da linha I, o segundo elemento da linha I até o nésimo elemento da linha I. Analogamente, a gente pode pegar a jésima coluna de A, ou seja, a gente pegar aqui então, essa aqui vai ser a primeira coluna, essa aqui é a segunda coluna, e como ela tem N colunas, essa aqui então vai ser a enésima coluna. Observe então que a coluna ela é representada pelo último índice, tá vendo? Olha só, 1, 2, até o enésimo. Dessa maneira, a gente tem aqui então que a jésima coluna é composta pelos elementos A1J, A2J e AMJ. Observe, pessoal, que o elemento A e J representa o elemento de A que está na linha I e na coluna J. Então, olha só, aqui a gente tem o A2, 1, ou seja, linha 2, coluna 1. A2, 1, linha 2, coluna 1. E assim sucessivamente. Outras formas de representar uma matriz é colocando, identificando o elemento A e J entre colchetes, uma forma mais resumida, ou então entre parênteses. Aqui a gente costuma colocar a ordem da matriz, ou seja, o número de linhas e o número de colunas. Aqui é colunas e aqui é o número de linhas. Bom, observem que a gente pode usar colchete ou parêntese. Nunca utilizamos chaves para representar uma matriz. Vou apagar aqui para não ficar muito carregado o nosso slide. Bom, pessoal, olha só. Essa aqui, matriz B, é uma matriz do tipo 2×4. Isso porque ela tem duas linhas e 4 colunas. Olha, 1, 2 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Já a matriz C é uma matriz 4×3. Isso significa que ela tem 4 linhas. Olha, 1, 2, 3, 4 linhas. Aqui a gente tem a primeira linha, a segunda linha, terceira linha e quarta linha. Por isso esse número 4. Já essa matriz ela tem 3 colunas. Olha, a primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Então aqui a gente tem o número 3. Uma matriz então de 4 linhas e 3 colunas. Bom, a gente chama de matriz coluna uma matriz que possui apenas uma coluna. Então aqui a gente tem uma matriz 3×1, ou seja, ela tem 3 linhas e uma coluna. Analogamente, a gente tem uma matriz linha, que é a matriz que possui uma única linha. Então, olha só, aqui é uma matriz, no caso, 1×4, porque ela tem uma linha e 4 colunas. A gente também trabalha muito com as matrizes quadradas. Uma matriz ela é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas, ou seja, é uma matriz de ordem n por n. Ou, nesse caso, a gente basta mencionar que é uma matriz quadrada de ordem n. Aqui a gente tem, então, uma matriz quadrada de ordem 3. Por que 3? Porque é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Quando eu menciono que ela é quadrada, implicitamente eu já sei que o número de linhas é igual ao número de colunas. Bom, as matrizes quadradas, elas possuem duas
diagonais. Bom, a primeira delas é a chamada diagonal principal, que é composta pelos elementos A e J de uma matriz em que I é igual a J. Claro que quando a gente fala de diagonal, é de uma matriz quadrada. Olha só, então aqui a gente tem a diagonal principal, né, dessa matriz, e aqui a gente tem a diagonal principal dessa segunda matriz. Aqui a gente tem uma matriz quadrada de ordem 4, aqui a gente tem uma matriz quadrada de ordem 3. Bom, se eu tenho a diagonal principal, a gente tem também a chamada diagonal secundária. A diagonal secundária ela é obtida pelos elementos A e J de uma matriz quadrada de ordem n, de modo que I mais J é igual a n mais 1. Então, se aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 4, eu vou pegar todos os elementos em que a soma dos índices é igual a 5 nesse caso. E eu vou ter, então, essa diagonal, olha só, chamada diagonal secundária. Observem que todos os elementos que estão fora da diagonal secundária, a soma dos índices é maior ou menor do que 5. Nunca igual a 5. Bom, aqui a gente tem, então, a diagonal secundária, né, dessa matriz quadrada. Continuando o nosso estudo, a gente fala que uma matriz quadrada A é uma matriz diagonal se essa matriz tem todos os elementos fora da diagonal principal iguais a zero. Ou seja, os elementos A e J vão ser zero quando I for diferente de J. Olha só, aqui a gente tem, então, né, um exemplo de diagonal, de matriz diagonal. Podemos pegar uma matriz diagonal, sei lá, de ordem 2, por exemplo, olha só, a matriz 1, 0, 0, menos 3. Essa aqui é uma matriz diagonal de ordem 2. Bom, além disso, a gente pode pegar todos os elementos iguais. Por exemplo, aqui embaixo, olha, a gente tem uma matriz também diagonal. Nesse caso, essa matriz diagonal é uma matriz especial, chamada também de matriz escalar. Uma matriz diagonal é uma matriz escalar quando os elementos da diagonal principal são todos iguais entre si. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de uma matriz escalar 3, de ordem 3, né? Quadrada de ordem 3. Bom, a gente chama de matriz identidade ou matriz unidade a matriz escalar que tem os elementos da diagonal principal iguais a 1. Aqui, então, a gente tem a matriz identidade de ordem 3. A gente denota, então, ela por I3. E aqui a gente tem a matriz identidade de ordem 2, que a gente denota por I2. Bom, como seria, então, a matriz identidade de ordem 4? Vamos construí-la aqui, olha. Matriz identidade de ordem 4. Vai ser uma matriz, primeiro, quadrada, 4 por 4. Os elementos diagonais da diagonal principal vai ser unitários. E todos os outros têm que ser iguais a 0. Olha só. Então, aqui a gente tem a matriz identidade de ordem 4. Quando não for gerar dúvidas, a gente costuma omitir esse índice aqui, 2, 3, 4, correto? Bom, e temos também a chamada matriz nula, que é uma matriz cujos elementos são todos iguais a 0. A gente costuma denotar ela por 0 com barra em cima. Aqui a gente tem a matriz nula, né, de ordem 3 por 2. A gente pode pegar uma matriz nula, por exemplo, né, de ordem 2 por 2, seria o quê? Essa matriz. Observe, pessoal, voltando um pouco ainda na matriz identidade, que toda matriz identidade é uma matriz escalar e toda matriz escalar é uma matriz diagonal. Beleza? Além disso, toda matriz diagonal é uma matriz triangular superior e triangular inferior simultaneamente. É uma curiosidade. Bom, duas matrizes. Vamos começar agora, então, né, a operar matrizes. Primeiro, a gente precisa definir a igualdade de matrizes. Duas matrizes vão ser iguais, primeiro, se elas possuem a mesma ordem e possuem também elementos correspondentes iguais. É bem intuitivo. Então, só chama atenção que duas matrizes só vão ser iguais se elas, primeiramente, possuem a mesma ordem e elementos correspondentes forem iguais, né? Elementos correspondentes iguais.
A soma de duas matrizes de mesma ordem, então olha só, a adição de matriz só é definida para matrizes que possuem a mesma ordem. Ela também é feita de forma bem intuitiva. Quando eu somo duas matrizes, olha só, m por n, o resultado vai ser também uma matriz m por n. Então, olha só, essa matriz AC aqui também é a matriz m por n. Cada elemento de C é a soma dos respectivos elementos de A e da matriz B. É bem intuitivo. Vamos aqui ver um exemplo. Olha, vamos somar essas duas matrizes. Primeiramente, a gente tem que verificar se essa soma está definida. Olha só, aqui a gente tem uma matriz 2 por 3 e aqui a gente tem a matriz 2 por 3. Então, a soma está definida. Bom, a matriz resultante, vou somar então os elementos correspondentes. Olha, 2 mais 4, 6. Menos 1 com menos 2, menos 3. Observem que eu peguei aqui o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna e somei com o primeiro elemento, aliás, da primeira linha e o primeiro elemento da primeira coluna da segunda matriz. E assim sucessivamente. Então, olha só, o zero aqui é associado ao zero de cá. Então, soma 0 com 0 dá 0. Menos 2 com 2 dá 0. 5 com 3 dá 8. 7 com menos 1 vai dar 6. Somei, então, olha só, elementos correspondentes com elementos correspondentes. Olha, esse com esse com esse. E depois fiz aqui embaixo, olha, esse eu somei com este com este e este com este, tá vendo? Soma bem intuitiva. Bom, a gente define também, pessoal, a chamada matriz oposta. A matriz oposta de uma matriz A é denotada por menos A, em que cada elemento da matriz menos A é o oposto da matriz do respectivo elemento da matriz A. Olha só, falar é mais fazer é mais fácil do que explicar. Observem, se eu tenho essa matriz A, a matriz oposta de A, que é a matriz menos A, basta pegar o oposto de 4, que nesse caso é quem? Menos 4. O oposto de menos 2 é 2. O oposto de 0 é 0. O oposto de 2 é menos 2. O oposto de 3 é menos 3. E o oposto de menos 1 é 1. Definindo, então, a matriz oposta, fica, então, consequentemente definido a subtração de matrizes. Subtrair a matriz B da matriz A, ou seja, calcularmos A menos B, é equivalente a somarmos a matriz A com a matriz oposta de B, de forma bastante intuitiva. E aqui a gente tem, então, um conjunto de 4 propriedades que são válidas para a adição de matrizes. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque são todas propriedades bem intuitivas, ou seja, a ordem que eu somo não faz diferença, elas são associativas. Se eu somo A com a matriz nula, eu vou ter como resultado a própria matriz A. Se eu somo a oposta de A com a matriz A, o resultado vai ser a matriz nula. E também a soma de matrizes ela é comutativa, ou seja, somar a matriz A com a matriz B é igual a somar a matriz B com a matriz A. Vamos agora, então, para antes, vamos definir, então, o produto de uma matriz por um escalar. A multiplicação de uma matriz A por um escalar, pessoal, nada mais é que um número, tá joia? Para a gente vai trabalhar sempre com números reais. Então, né, a multiplicação de uma matriz A por um número real, alfa, nada mais é que a matriz m por n, B igual a alfa vezes A, onde cada elemento de B é o respectivo elemento de A multiplicado pelo escalar alfa. Olha só, se eu quero, então, multiplicar 3, o número 3, por essa matriz aqui, 2 por 3, olha só, uma matriz 2 por 3. O resultado vai ser, né, uma matriz 2 por 3. Cada elemento dessa matriz vai ser multiplicado por esse escalar, que nesse caso para a gente é o escalar 3. Olha só, 3 vezes 4, 12. Lembra distributivo, né, que a gente faz. Olha só, 3 vezes menos 2 vai dar, então, menos 6. 3 vezes 0, 0. Agora vamos à linha de baixo, olha. 3 vezes 2, 6. Mas vou fazer em vermelho mesmo, né? 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 1,
menos 3. Tá joia? Só fazer aqui bem bonitinho aqui o acabamento aqui. Então, temos aqui então como resultado, né, uma matriz 2 por 3, que é o mesma ordem, né, da matriz originária. É original, 2 por 3. As propriedades também do produto de uma matriz por escalar são bem intuitivas, né? E não vou gastar tempo com ela aqui agora não. Bom, agora vamos chegar na parte um pouco não tão intuitiva, né? Que é o produto de uma matriz por outra. Bom, aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo. O produto de duas matrizes, tais que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda, ou seja, se eu multiplico a matriz A para uma matriz B, a gente tem que verificar o seguinte, que o número de colunas da primeira, olha só, que é P, é igual ao número de colunas de linhas da segunda. Então, olha só, essa aqui é a condição de existência do produto de matrizes. Vai resultar numa matriz C de ordem M por N, ou seja, aqui tem que ser igual para a gente ter o produto definido. E a matriz resultante vai ser do tipo M por N. Olha só, vou escrever de uma forma diferente. Olha, se eu multiplico a matriz A, que é a matriz M por P, eu só posso multiplicar para uma matriz B se essa matriz B for do tipo P por N. Olha só, os números do meio aqui, olha, devem ser iguais. O P, tá vendo? Olha, P e P. E além disso, o resultado vai ser uma matriz C que tem ordem M por N. Olha, esses dois números aqui, então, vai dar a ordem da matriz resultante. M por N. Entenderam? Olha só, vamos multiplicar aqui, então, essas duas matrizes. Primeiro, então, né, a gente tem que verificar se a multiplicação existe. Essa primeira matriz é a matriz 2 por 3 e a segunda matriz é a matriz 3 por 3. Observe, então, que os números do meio, olha só, são iguais. 3, 3. Então, aqui, ok. Isso nos diz que a multiplicação existe. E, por outro lado, a matriz resultante vai ser uma matriz com duas linhas e 3 colunas, né? Vou só melhorar essa aqui um pouco, com a letra está bem ruim. Olha só, vai ser uma matriz, então, duas linhas e 3 colunas. Olha, uma matriz, digamos, deitada. Bom, cada elemento dessa matriz resultante, lembrando que é uma matriz 2 por 3, é obtido multiplicando as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. O primeiro elemento, então, aqui, o elemento C11, vai ser essa linha multiplicada por esta coluna. Como que multiplica linha por coluna, Bruno? Olha só, multiplica os respectivos elementos e soma. Então, 4 vezes 1, 4. Mais menos 2 vezes menos 2, 4 de novo. 0 vezes 2, 0. Mais 0. Pronto. Aqui já temos, né, o elemento C11. Agora vamos para o próximo elemento, olha, que é linha 1, coluna 2. Se é linha 1, coluna 2, vou multiplicar agora, então, a linha 1, só um instante, a linha 1 pela coluna 2. Olhem só, pela coluna 2. E vamos ter 4 vezes 3, 12, menos 2 vezes 0, mais 0. Depois 0 vezes 1, 0 de novo. Pronto, olha. Bruno, agora o elemento 1, 3. Então, vou pegar a primeira linha e agora, em vez de pegar a segunda coluna, vou pegar a terceira coluna. Olha só. E vamos ter 4 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 4, menos 8. E depois 0 vezes menos 1, mais 0. Pronto. Já temos toda a primeira linha da coluna da matriz resultante. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos passar para a segunda linha, né, da primeira matriz. Bom, então agora vamos utilizar como referência a segunda linha. Primeiro, a segunda linha com a primeira coluna. E vamos ter aqui o seguinte, olha, 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1 vezes 2,
menos 2. Pronto. Agora vamos pegar então a segunda coluna. Vem aqui, apago, né? E pego agora a segunda coluna. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 0, 0. E menos 1 vezes 1, menos 1. Pronto. Terminei já o elemento C23. Perdão, C22. E por último agora, segunda linha com a última coluna. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Por último, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Agora, então, a gente já tem então, a matriz resultante. Olha só. 4 mais 4, 8. 12 mais 0 mais 0, 12. Menos 8 mais 0 mais 0 dá menos 8, né? Desculpa. Menos 8. E por último, 2 menos 6 menos 2, que dá menos 6. 6 mais 0 menos 1, que dá 5. E 0 mais 12 mais 1, que dá 13. Essa aqui, então, é a matriz resultante do produto, né, dessas duas matrizes. Tá joia? Vamos aqui, então, fazer mais um exemplo. Olhem só. Dadas as matrizes A e B. Primeiro, calcule o elemento C21, onde C é A vezes B. Primeiro, existe o produto de A vezes B? Vamos verificar, olha. Se eu quero multiplicar A vezes B, eu estou multiplicando a matriz 2 por 3 por uma matriz 3 por 2. Olha, os dois do meio são iguais? São iguais, Bruno. Bom, então, isso significa que o produto existe. Então, olha só, quem vai ser, então, primeira questão, quem é o elemento C21? Se eu quero o elemento C21, significa que eu vou multiplicar a segunda linha de A. Por que a segunda linha? Por causa desse 2, olha. Por quem? Pela primeira coluna de B. Por quê? C21, segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1 vezes 2, menos 2. E o resultado vai dar quem? Vai dar exatamente menos 6. O elemento C21. Tá joia, pessoal? Então, observem que eu consigo encontrar cada elemento de C sem necessariamente multiplicar toda a matriz, correto? A por B. Bom, aqui a segunda pergunta. A vezes B é igual a B vezes A? Essa questão pode ser resolvida de duas maneiras. A primeira delas é calcular a matriz A vezes B e calcular a matriz B vezes A. Bom, a gente já viu que A vezes B existe. E além disso, a gente viu que A vezes B é uma matriz de... Olha só, vamos fazer passo a passo. Quando eu multiplico A vezes B, nesse caso, eu estou multiplicando a matriz 2 por 3 por uma matriz 3 por 2. E o resultado, então, nesse caso, vai ser uma matriz C, que é possível multiplicar, tá vendo? Porque 3, olha só, os meios são iguais. E o resultado, a ordem dessa matriz vai ser uma matriz o quê? 2 por 2. Então, C, nesse caso, é uma matriz 2 por 2. No entanto, se eu venho aqui e calculo B vezes A, eu estou multiplicando a matriz 3 por 2 por uma matriz 2 por 3. Primeiro, vamos observar que esse produto ele é possível. Olha só, os dois do meio são iguais. Ok. No entanto, o resultado vai ser uma matriz, vou chamar de matriz D, que vai ter ordem o quê? Olha só, aqui vale 3 e aqui vale 3. Então, olhem só, o resultado vai ser uma matriz o quê? 3 por 3. Nunca é possível uma matriz 2 por 2 ser igual a uma matriz 3 por 3. Então, olha só, sem calcular de fato os produtos A vezes B e B vezes A, a gente pode falar então que, portanto, né, AB é diferente de BA, sem mesmo ter efetuado, né, as operações.
A terceira pergunta, vou usar aqui um espaço aqui do lado para a gente resolver ela. Olha só, a terceira pergunta é o seguinte: dadas duas matrizes x, y, sempre existem x, y, y, x? Não, né? Olha só, essa resposta é não. Por quê? Basta pegarmos, por exemplo, olha, por exemplo, se eu multiplicar uma matriz x 3 por 1 por uma matriz y que seja 2 por 3, esse resultado, essa multiplicação não existe, não é possível, correto? Então, basta a gente pegar então o que? Duas matrizes que têm aqui esses elementos do meio, né, diferentes. No entanto, para esse exemplo aqui, y vezes x existe, beleza, pessoal? Então, olha só, se eu tenho duas matrizes, pode existir o produto xy e o produto yx, como aconteceu aqui para a nossa matriz A, correto? E B. No entanto, pode acontecer de existir só x vezes y, ou só y vezes x, ou pode acontecer de nem existir nem xy nem yx, tá ok? Por exemplo, se eu pegar aqui uma 1 por 2 e a outra 3 por 4, nunca vai existir o produto de x por y e nem de y por x. Então, olha só. No entanto, se duas matrizes A e B são tais que A vezes B é igual a B vezes A gente fala que A e B são matrizes comutativas, ou que comutam. Tá joia? Vamos ver aqui esse exemplo. Olha. Se eu quero calcular aqui A vezes B, olha só, A vezes B, vou multiplicar então aqui a matriz 2, 3, 1, 1, pela matriz menos 1, 1, 3, menos 2. Observem que ambas as matrizes são 2 por 2, então o resultado vai ser também uma matriz o quê? 2 por 2. Vamos lá? Primeiro elemento é quem? A primeira linha pela primeira coluna, ou seja, essa linha por essa coluna. E vamos ter então 2 vezes menos 1, que dá menos 2, 3 vezes 1, que dá 3. Vou só apagar aqui agora, porque agora a gente vai pegar primeira linha com a segunda coluna, olha só. E a gente vai ter agora quem então? 2 vezes 3, que dá 6. 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Pronto. Vamos agora, então, para a segunda linha da primeira matriz. Bom, olha só. Venho aqui. 1, multiplico primeiro por menos 1, 1, ou seja, 1 menos 1 mais 1, correto? 1 vezes menos 1 dá menos 1 e 1 vezes 1 dá 1. E por último, vamos ter então, né, a segunda linha com a segunda coluna, olha só. Vou colocar aqui de vez aqui já vez aproveitando. E vamos ter 1 vezes 3, que dá 3, 1 vezes menos 2, que dá menos 2. E a matriz resultante vai ser 1, né, que é menos 2 mais 3, 0, depois menos 1 mais 1, que dá 0, 3 menos 2, que dá 1. Vamos calcular agora a matriz B vezes A, que vai ser a matriz também 2 por 2, correto? Que é menos 1, 1, 3, menos 2, multiplicado pela matriz quadrada também de ordem 2A, que é a matriz 2, 3, 1, 1. Vou fazer essa operação mais rápido já, beleza, pessoal? Menos 1 vezes 2, que dá menos 2, depois 3 vezes 1, mais 3. Depois, menos 1 vezes 3, que dá menos 3, 3 vezes 1, mais 3. Por último, né, 1 vezes 2, que dá 2, menos 2 vezes 1, menos 2, e 1 vezes 3, que dá 3, menos 2 vezes 1, que dá menos 2. E a matriz resultante, nesse caso, dá 1, 0, 0, 1 também. Ou seja, nesse caso, a gente tem que A e B comutam. Por quê? Pois, né, AB é igual a BA.
E nesse caso, AB é igual a ABA, que nesse caso é a matriz 1, 0, 0, 1. Tá, pessoal? Por acaso, aqui a gente tem a matriz identidade de ordem 2, beleza? Só para lembrar o que a gente viu lá no início da videoaula. É a matriz identidade de ordem 2. Bom, a gente tem várias propriedades, né, de produto de matriz. A maioria delas é intuitiva, mas vou frisar algumas delas aqui. A primeira delas é que se eu multiplico a matriz identidade por uma matriz A, o resultado é a própria matriz A, beleza? Além disso, é que a multiplicação matricial não é, em geral, comutativa. Então, gostaria de chamar a atenção para isso. Olha. Como a gente já viu, na verdade, nem sempre existe multiplicação matricial, correto? Outra propriedade interessante é a seguinte, é que se duas matrizes A e B são tais que A vezes B é igual a matriz nula, só um instante que eu estou fazendo bobagem aqui, é igual a matriz nula, aqui o zero em cima barra, né? Não podemos afirmar que A é igual a zero ou que B é igual a zero. De fato, olha, aqui eu tenho duas matrizes que são diferentes da matriz nula, mas se eu multiplico as duas, a gente tem, olha só o que acontece. 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá mais 0. Depois, 0 vezes 1 dá 0, 0 mais 0 também. E por último, 0 vezes 1 dá 0, mais 0, 0 mais 0, ou seja, a matriz nula. Multiplico duas matrizes que são diferentes de 0, diferentes da matriz nula, olha só, essa aqui é diferente da matriz nula, essa aqui também é diferente da matriz nula. Só melhorar essa notação aqui, né? Vou deixar assim mesmo. Então, nem sempre, né, vale a lei do... Aliás, não vale, né, a lei do anulamento que a gente tem nos números reais. Bom, pessoal, vamos algumas definições simples aqui agora para terminarmos, então, nossa videoaula. Uma delas é a definição de matriz transposta. A transposta de uma matriz A, M por N, é uma matriz N por M, olha só. Inverte, né, as linhas com as colunas. E o que vai acontecer com a matriz resultante, ou seja, a matriz B igual a A transposta, é exatamente isso. A gente vai trocar as linhas por colunas. O elemento B e J é igual a JI. Ou seja, se essa é a matriz A, que nesse caso já é uma matriz 2 por 3, a transposta de A vai ser uma matriz 3 por 2, em que a primeira coluna vai ser a primeira linha de A, ou seja, 4, menos 2, 0, e a segunda coluna vai ser a segunda linha de A, 2, 3, menos 1. Então, observem que aqui temos então a matriz 3 por 2. Transpor uma matriz significa trocar o que é linha passa a ser coluna. Consequentemente, o que é coluna passa a ser linha. E uma matriz, ela vai ser chamada de simétrica se ela for igual à sua transposta. Olha só, aqui a gente tem o que a gente chama de uma matriz simétrica. Olha, porque se eu transponho ela, ela é a matriz 3 por 3. Então, vai continuar sendo quando eu transponho 3 por 3. E ela é simétrica porque a diagonal principal vai funcionar como um espelho. Olha, aqui eu tenho menos 2 de um lado, menos 2 do outro. 0 de um lado, 0 do outro. Menos 1 de um lado, menos 1 do outro. É claro que para a matriz ser simétrica, essa matriz tem que ser quadrada, tá joia? Nem toda matriz quadrada é simétrica, mas toda matriz simétrica é quadrada. Algumas propriedades de transposição, são elas sempre intuitivas, é a seguinte, né? A mais B transposta é A transposta mais B transposta. Se eu multiplico por uma constante, dá na mesma. Se eu transponho duas vezes, ou seja, a transposta é a própria matriz A, o que faz todo sentido, né? Eu transponho uma vez, o que é linha vira coluna. Transponho de novo, o que é linha vira coluna de novo, ou seja, volta para o mesmo lugar. O que eu chamo a atenção é que a transposta do produto é B transposta vezes A transposta. Chamo a atenção para essa propriedade 4, que é a única delas que não é intuitiva, tá joia? AB transposta é igual a B transposta vezes A transposta. Bom, já por outro lado, a matriz vai ser chamada de antissimétrica quando a matriz for quadrada
E a matriz transposta foi igual à matriz oposta. Olha só, uma matriz ela é dita antissimétrica, então, quando A transposta foi igual a menos A. Vamos determinar x e y, então, de modo que essa matriz A seja antissimétrica. Para isso, a gente tem que calcular a transposta de A. Olha só, A transposta, nesse caso, vai ser uma matriz 3 por 3 também, correto? 0, x, 3, depois 2, y, menos 1, e menos 3, 1, 0. Essa é a matriz transposta. Por outro lado, a matriz oposta, que é a matriz menos A, vai ser a matriz 0, menos x, menos 3, menos 2, menos y, 1, 3, menos 1 e 0. Bom, se eu quero que A transposta é igual a menos A, olha só o que a gente vai ter. Vamos lá, olha só. 0 igual a 0, ok. 2 igual a menos x. Depois, menos 3 igual a menos 3, ok, tá vendo? Olha só. X igual a menos 2. Depois, y igual a menos y. Depois, 1 igual a 1, que está ok. 3 igual a 3, que está ok. Menos 1 igual a menos 1, que está ok. 0 igual a 0, que está ok. Bom, se eu tenho aqui, então, x igual a menos 2, 2 igual a menos x, consequentemente, temos, então, que x é igual a menos 2. Se y é igual a menos y, então, a gente tem que y tem que ser igual a 0. Acabamos, então, de achar, né, os valores de x e y, de modo que essa matriz A aqui seja antissimétrica. E para finalizar, então, a nossa videoaula, vou definir aqui, então, matriz triangular superior e matriz triangular inferior. Uma matriz quadrada, ela é dita triangular superior quando todos os elementos abaixo da diagonal principal forem iguais a 0, ou seja, os elementos A e J vão ser nulos para I maior do que J. Então, a diagonal superior, olha só, aqui forma um triângulo, tá vendo? Abaixo desse triângulo, todos os elementos têm que ser 0. Nada impede que um desses elementos aqui também seja 0, tá vendo? Analogamente, pessoal, a matriz ela é triangular inferior quando todos os elementos acima da diagonal principal, olha só, forem iguais a 0. Observem aqui, então, né, que a gente tem aqui uma matriz triangular inferior. Todos os elementos acima são iguais a 0. Dois exemplos de matriz triangular superior são, se eu pegar a matriz identidade de ordem 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Essa matriz ela é uma matriz tanto triangular superior quanto triangular inferior. A matriz nula, pessoal, se eu pegar aqui 2 por 2 também, olha só. A matriz nula 2 por 2, 0, 0, 0, também é triangular superior e triangular inferior, só por curiosidade, tá ok? Então, existem matrizes que são simultaneamente triangular superior e inferior, tá joia? De acordo com essa definição. Vou terminar a nossa videoaula por aqui. Vou deixar alguns exercícios também para vocês fazerem e a gente tira as dúvidas no nosso próximo encontro síncrono. Até!